Fala galera, beleza? Estamos aqui para mais uma aula do nosso curso de aperfeiçoamento em ortodontia aqui da Ortogel. E a aula de hoje a gente vai falar a respeito de documentação ortodôntica e fotografia. Eu vou passar por toda a documentação, a gente vai avaliar item por item, por que a gente tem que fazer a documentação, o que a gente pede e o que a gente vai avaliar na documentação. Então eu vou contextualizar para vocês toda a importância de ter uma boa documentação feita. E aí, né, como o próprio nome já diz, é uma documentação. Então é um documento do paciente de qual é a situação dele naquele momento. E aí, em cima dessa documentação, desses exames e da combinação com a avaliação clínica, né, o paciente como um todo, a gente bolar o diagnóstico, né, descobrir, desvendar o diagnóstico e bolar, elaborar um plano de tratamento, uma biomecânica para corrigir aquela maloclusão e dar saúde para o paciente, ok? Como eu falei, né, documentação ortodôntica é uma documentação, então todos os itens pedidos na documentação tem que ter fidelidade, tem que estar compatível, tem que estar exatamente de acordo com a realidade. Então, né, se a gente for pensar num RG, numa carteira de motorista que tem a sua foto lá, ela tem que ser parecida, ela tem que ser você na foto. Se tiver algum disfarce, às vezes a gente vai fazer algum documento, não pode pôr óculos, e não pode com o cabelo atrás da orelha. Então, tem algumas situações que precisam ser mais definidas para que a documentação seja extremamente fiel ao que é o paciente, a reprodução do paciente, a reprodutibilidade do que é o paciente. Tá? E aí, é o seguinte, eu costumo brincar e falar, né? A gente não trata exame, a gente trata paciente. Então, por que eu falo isso? Porque pode ser que no exame você veja alguma situação que dê uma direção de diagnóstico, mas que no clínico tem alguma variação ou alguma situação que até impeça, que seja limite para aquele tratamento em cima daquele diagnóstico que você viu. Então a gente não trata exame, a gente trata paciente. E eu gosto de falar isso também, por quê? Porque às vezes, aqui a gente está na clínica, né? Aí vem, professora, eu trouxe essa documentação do meu paciente e tal. O clínico, gente, ele é soberano. A gente vai avaliar dados de exame, mas isso precisa ser combinado com o clínico, com a consulta do paciente. Então, a gente, é óbvio, né, de boa vontade, ou até que para encoragem vocês a pegar casos, no caso da atualização, do aperfeiçoamento, casos mais simples, para ir treinando, mesmo que seja colagem ou diagnóstico, biomecânica, né? O curso de aperfeiçoamento é para iniciar o colega na ortodontia, ou quem já sabe, dar uma refinada, uma lapidada, tá joia? Mas ele é menor no conteúdo, né? Para que o aluno perceba essa diferença ou até essa necessidade, e se for o caso, fazer uma especialização, tá joia? Mas e aí, voltando na documentação, vocês trazem a documentação e a gente fala, esse caso é mais complicado por causa disso e tal. E aí pode ter algum limite, mas às vezes não. E até muitas das vezes não. Sabendo conduzir e aí criando discernimento em cima daquele caso, ele vira uma experiência e aí assim por diante vai fazendo a experiência. A parte de fotografia, o professor Messias, eu não sei se a frase é dele, mas o professor Messias Rodrigues falava que a fotografia é o melhor professor. Ele não tem tom de brincadeira, ele não é sarcástico, ele não é grosseirão, ele não é inseguro, porque a fotografia, você olha para a fotografia e ela te diz. Então, não tem um viés. Agora, você precisa tirar uma boa fotografia. No caso de documentação, mas de documentar a documentação inicial, mas no caso de documentar todo o que é o tratamento. Então a gente sempre vai orientar vocês a sempre que possível, na clínica aqui, fotografar todos os pacientes, mas sempre que possível em consultório também, fotografa. E aqui eu vou dar as noções básicas, teóricas de fotografia, mas na clínica é que a gente pega na mão, que aí a gente regula celular, a gente vai falar de fotografia com celular, um pouco de câmera profissional, mas hoje é muito mais
comum, né? Mais fácil tirar com o celular. Os celulares têm ótima qualidade. Então, a gente vai falar de fotografia também. Tá joia? Então, vamos lá. Na aula de documentação, a primeira situação que a gente avalia aí, ó, eu já deixei aberto no iDoc aqui, e eu vou passar por todos os pontos de documentação com vocês, tá joia? Aqui a gente começa, né? O nome, a qualificação que a gente fala do paciente. Eu, particularmente, né, não gosto de incluir, deixa eu ver se eu tô aqui, o meu cursor tá aqui, ó. Eu não gosto de incluir muitos dados na documentação, tá, gente? Eu deixo o que o próprio laboratório de radiologia colocou, mas eu não gosto de incluir porque existe uma tal de LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. E essa Lei Geral de Proteção de Dados, essa Lei Geral de Proteção de Dados, ela protege o paciente, no caso, de algum desvio de dado. Então, se a gente coloca mais informações, a gente oferece o paciente ao risco. Em tese, essa lei, como se diz na gíria, ainda não pegou muito, mas ela já está em validade, assim, né, em atuação, já tem alguns anos. Então, aqui na Ortogel, a gente tem um departamento jurídico. Então, ele orienta, e é um departamento super atento à LGPD, né, tem uma especialização em LGPD, e orienta a gente a fazer de algumas formas para que minimize qualquer risco. Mas aquela história, a gente nem sabe muito bem. Por exemplo, né, eu estou dando uma aula que foi no contrato autorizado pela paciente Gabriele para que eu pudesse mostrar para fins acadêmicos o diagnóstico dela. E não tem nenhuma situação, mas só o nome dela associado à maloclusão é considerado, como se diz, dado sensível. Então, eu particularmente prefiro não incluir nenhum dado e deixar só o que é a responsabilidade do laboratório de radiologia. Tá joia? Mas pode colocar lá, né? E complementar, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Tem aqui uma parte para colocar, né? Aqui, ó, aqui, cheguei. Uma parte para colocar arquivos aqui, eu posso selecionar radiografia, foto, modelo, arquivo DAI com PDF e outros, eu posso incluir aqui, eu posso editar os dados do paciente aqui, então a documentação pode ser bem mais completa. Aqui, ó, vou abrir aqui, dá para colocar espaço deixa eu carregar, anamnese geral, oral e ortodôntica, tá joia? Você pode refinar isso, é o que eu falei. Eu particularmente não faço isso no consultório e já me basta, tá? Aqui para compartilhar e para fazer o download das imagens, dos dados, né? A qualificação dela aqui, e aí começa pelas fotos, eu vou dar uma passada geral aqui, né? Intrabucal, as 5 fotos intrabucais, radiografia, teleradiografia, radiografia panorâmica, radiografia de incisivo superior e inferior, modelo, né, ortodôntico aí, a gente vai passar depois por isso também. Aqui é um modelo que não sei se deu muito certo ou se ele usou como registro de mordida. Aqui o STL dos modelos e as análises que pode ter com imagem, sem imagem, aí a gente vai ver depois isso, todos os dados. Aqui a gente tem os fatores, né? Então a gente pode escolher USP, Jarabá e McNamara. A gente vai ver isso mais para frente também. A análise de Bolton, que é uma outra análise, um outro exame que a gente faz para avaliar o tamanho dos dentes. Eu não sei se vocês já tiveram, mas se não tiveram, vão ter aula de análise de Bolton também, é bastante importante para diagnóstico. E o laudo da radiografia panorâmica. Essa documentação, pedido de documentação aqui é bem completinho, e é óbvio, por isso eu coloquei para a aula de vocês aqui. E aí, para que serve a documentação? O nome já diz, para documentar o que é que está acontecendo. Tá joia? E em cima dessa documentação, diagnóstico. Então, vamos começar pelo começo. Fotografia em norma lateral, fotografia de perfil lateral. O que a gente vai avaliar nessa fotografia aqui? A gente vai avaliar, por exemplo, a convexidade ou concavidade do perfil. Se o paciente tem o lábio protruído, superior, inferior, mento, se ele tem o nariz mais arrebitado, se ele tem o nariz adunco, o nariz mais caído,
se tem uma projeção de maçã do rosto. Então, tem um monte de situações, e isso vocês vão ver na aula de análise facial, mas tem várias situações para a gente avaliar na face para poder determinar diagnóstico. Ah, professor, mas a gente não vai trabalhar com dente? Vai. Mas o que acontece é o seguinte, se a gente imaginasse nessa paciente aqui uma projeção do lábio superior, eu quereria imaginar que eu precisasse retrair dente superior para corrigir o lábio. Vou voltar em mim aqui, ó. Se o paciente, eu tô aqui, se o paciente tem uma projeção do lábio e do dente superior, o que eu vou querer? Um planejamento que faça uma retração do lábio, do dente superior, para melhorar o lábio. Então, a gente consegue avaliar o que a gente pode ou deve fazer para poder tratar. Ok? Vamos voltar lá. E aí, ó, aqui. Então, tô aqui? Tô. Aqui, ó, lábio superior. Então, nessa paciente, gente, eu não vou precisar alterar perfil. Existe uma situação que a gente costuma falar, né, de gosto, de tendência. Então, mas hoje a tendência é o teu lábio mais volumoso. Mas que a gente sabe que não é o natural. É uma tendência, mas não é o natural. Tem pessoas que têm um lábio mais volumoso? Tem. E essas pessoas, como referência, têm um lábio mais volumoso. Eu já até disse isso. Por quê? Porque a gente sabe, não é a referência. Então, para um perfil harmônico, essa paciente está com um perfil harmônico. Então, o que eu vou pensar em relação a diagnóstico em cima desse exame fotográfico? Que se eu tiver que fazer um tratamento, não vai ser interessante eu fazer retração de perfil. Não vai ser interessante eu fazer projeção de perfil. Ok? Então, se eu tiver que fazer um tratamento que tem uma projeção do dente superior, uma projeção do dente inferior ou retração do dente superior e inferior, pode ser que, entre aspas, estrague o perfil da paciente. Tá joia? Então, na foto de perfil, a gente vai avaliar. Uma outra situação que a gente já pode começar a ver, ou ir apurando o olhar, é a altura facial, que vai do ponto subnasal até o ponto mentoniano aqui, a linha inferior do queixo. Essa altura tem que ser igual à altura do subnasal até o meio da sobrancelha aqui, que é o glabela, que a gente chama de terço médio. Então, o terço inferior da face é ideal que ele tenha a proporção para o terço médio, que também tem a proporção para o terço superior. Na verdade, é óbvio, a gente não vai alterar terço superior e terço médio, mas a gente vai usá-los como referência para, se for o caso, alterar o terço inferior. Nossa, professor, mas tratando ortodonticamente, a gente vai conseguir alterar essa altura? Sim, se eu fizer uma intrusão dos dentes superiores, eu colocar 2 mini implantes anteriores e 2 posteriores, eu consigo intruir os dentes superiores. Se eu colocar um levante anterior e dar liberdade para a extrusão dos dentes posteriores, eu consigo extruir dentes e aumentar a altura facial. Então a gente vai pensar que no caso dessa paciente também não é interessante nem intrusão e nem extrusão dentária, principalmente dos dentes posteriores, porque a gente não viu o dente ainda. Tá joia? Então a gente consegue já ver bastante situação importante para o plano de tratamento. No caso dessa paciente, é quase que o que a gente vai tratar em dente não interfira no perfil facial. Ok? Vou fechar aqui para a gente ir para a próxima foto. Foto do sorriso. O que a gente avalia nessa foto do sorriso? A exposição do dente e, junto com a análise facial, vocês vão ter uma aula com o professor Rogério Tupinambá a respeito de análise do sorriso. E aí tem toda uma referência, a gente chama das caixas, né, dos dentes, as curvas. Então é legal o incisal acompanhar o contorno do lábio inferior,
O que essa paciente aí pode ter que você não ache legal aí? O que você olhando aí acha que não tá legal nessa paciente? Hein? O que não tá legal? O que a gente poderia melhorar aí? Pois é, a gente pode melhorar sim. Ela tem uma exposição do sorriso gengival desarmônico. Parece que os dentes posteriores são mais curtinhos. Eu vou aumentar um pouco mais a foto aqui, ó. Cadê? Aí. Então, ela parece que ela tem um dente curtinho. Mas às vezes isso não é só da análise do sorriso, como ortodontia. É como estética, como periodontia. A gente pode pensar num aumento de coroa clínica para essa paciente. Tá joia? Para a parte ortodôntica, a gente vê aí aumentando que do lado direito aqui tem uma mordida cruzada, que tem um pouco do desvio da linha média superior para a direita, né? Tem um corredor bucal aparecendo. O que é o corredor bucal? Quando o paciente sorri, tem essa parte mais escurecida. Então isso mostra pra gente que ela vai precisar de uma expansão maxilar. Todo mundo está acompanhando? Faz sentido, gente? Por que precisa de uma expansão maxilar? Porque aqui eu já estou vendo que tem uma mordidinha cruzada. E aqui o corredor também, do lado esquerdo, o corredor está mais escuro. Então, se eu fizer uma expansão nessa paciente, todo mundo entende que se eu fizer uma expansão, preenche mais dente aqui, descruza a mordida desse lado aqui. Eu não estou dizendo que esse é o tratamento ainda, porque a gente está vendo o início da documentação. Eu estou esmiuçando a documentação com vocês aqui. Mas é que eu quero que vocês criem esse olhar de investigação para já ir planejando o diagnóstico. Tá joia? Então, deixa eu diminuir de volta aqui, ó. Outra situação que a gente vê, ela tem um desvio do queixinho também para a direita. Então, mento desviado para a direita. Será que tem a ver com aquela mordida cruzada do lado direito também? Se a gente olhar o restante da face, parece harmônico. Mas a gente sabe que existe uma diferencinha e isso é normal. Esse lado parece um pouquinho mais menor e esse aqui mais largo, tal, mas isso é aceitável, tá, gente? Algumas situações onde a gente faz um corte da foto e duplica o lado esquerdo sobre o lado direito e ao contrário, parecem duas pessoas diferentes. Então, a gente sabe que existe alguma variação e isso é aceitável, mas a radiografia do sorriso vai avaliar a musculatura. Às vezes, quando o paciente sorri, e no caso dela que a gente está vendo a mordida cruzada, exposição do sorriso, mas poderia aparecer um lado mais do que o outro. Se ela tivesse um desvio do plano oclusal, a gente poderia evidenciar isso só na foto do sorriso. O que ela tem de desvio do mento poderia ser mais evidente até. Então, poderia não ser combinado com a mordida cruzada, que já está dando uma tendência para a gente de jogar o mento para a direita. Então, tudo isso é que a gente tem que avaliar. Esforço muscular, exposição de gengiva, lábio, tá? Isso é que tem que ser avaliado na foto do sorriso. E aí a análise do sorriso é outra história. A gente vai ver na aula específica de análise do sorriso. E aqui em repouso. Em repouso também, a gente vê que existe ainda o desvio do mento para a direita, existe um pouco do desvio do lábio. Vou aumentar de novo aqui para vocês, ó. Tá vendo que desse lado aqui parece que o lábio é mais murchinho, desse lado é mais volumoso? Será que é porque está desviado também para a direita? Será que tem a ver com a projeção do dente? O filtro do lábio tem uma altura, a parte superior está bonitinha, a proporção de exposição é de 1 para 2 no inferior, do inferior para o superior. Agora, com esses negócios de botox, de harmonização, eles incham tudo, fica tudo com o lábio muito volumoso, né? O preenchimento. Mas a proporção ideal é se a gente dividir em 3, fica uma parte para o superior e 2 para o inferior. Isso gera uma harmonia, né? Que a gente fala, não é só estética, não é só moda, né? Então, aí diminuiu demais. Aí. Então tem, algumas situações aí que a gente avalia, né? A altura pupilar, a distância intercantal em relação à comissura da boca. Então, existem algumas proporções, e a gente vai falar disso na análise facial, mas a gente consegue visualizar ou documentar e visualizar essas situações na foto frontal.
Tá joia? Então, além de documentar como registro, dar dados para a gente fazer uma avaliação mais detalhada. E aí a gente vai agora, tá, para as fotos intrabucais. Eu vou até parar um pouquinho aqui e vou abrir um pedaço de uma aula. Deixa eu ver se está aqui. Está aqui, ó. Eu vou abrir uma aula aqui que foi cedida pelo professor Rogério. E cadê aqui? Peraí, gente. Foi cedida pelo professor Rogério para poder ilustrar essa parte de análise facial. Eu vou mostrar aqui para vocês. Espera aí. Deixa eu só colocar no tamanho certo aqui. Tá aqui, ó. Pronto. Feito. Cadê o cursor? Aqui. Beleza. Entrou aí? É isso aí. Então, essa análise facial, ela vai mostrar, ó, eu vou passar aqui. Deixa eu voltar aqui, gente, que está na outra tela aqui. Aqui. Esse assim. Assim. Aê, agora eu tô vendo aqui. Então, aí, para fazer o registro fotográfico daquelas fotos que a gente estava mostrando para vocês, eu vou passar aqui, ó, como que a gente faz. Ó, primeiro, né, com a qualidade da foto. Se a gente for usar uma câmera profissional, e esse é um artigo do Dr. Sarver, que é um cara que estuda pra caramba análise do sorriso, análise facial, tal, né? Então, e é óbvio, né? Ele tem que participar de uma aula dessa, mas existem vários tipos de lente. Eu não sei, né, se vocês conhecem, tal. Eu não conheço muito, não, mas eu tenho o mínimo de noção. Então, essa lente 18 é daquelas máquinas fotográficas que a gente usa para tirar fotografia em casamento, em aniversário. É uma máquina para tirar de distâncias maiores. E aí, dependendo, vai diminuindo a distância à medida que vai ficando próximo do objetivo. Tem a com 35 milímetros, tem a com 50 milímetros. E a macro, que é a fotografia mais próxima que a gente tira, né? E que tem uma correção com as lentes de 100. Essa, entre 90 e 105, é ideal para tirar as fotos extrabucais. Tá joia? A gente vai ver de intrabucal também, mas aí a configuração é outra, tal. Então, aí vocês veem, essas fotos foram da mesma paciente, da mesma pessoa. E acreditem em mim, a pessoa original é a pessoa da número 4. Tá joia? Então, todas as outras vão ter uma deformação. A gente, né, pega essa de 18 milímetros, a gente vê, parece aquele olho mágico da porta, né, que a gente chama uma visão de olho de peixe, dá aquela arredondada, aquela formato de barril no paciente. E a de 200 está indo para um sentido ao contrário, né? Está achatando o rosto do paciente. Então, para as fotos extrabucais, né, extraorais. E agora a gente vai ver, ó, por exemplo, essa aqui é tirada com celular. Se a gente chega muito perto, ou a gente afasta e dá o zoom. Então, a lente fica longe, mas a imagem fica próxima. Então, isso é melhor. Tá joia? Isso é com celular. Aqui, ó, é uma guia de orientação, mas de direcionamento da câmera. Pode ser do celular, pode ser da câmera profissional. O que a gente precisa ver é que na foto frontal, a altura da lente precisa estar na altura do nariz, que é o centro da face. A gente vai usar como centro da face. Então, se a gente coloca a lente mais para cima, na altura dos olhos, a gente vai precisar inclinar um pouco para baixo, que daí já vai dar uma distorção da foto, ou até mesmo vai ter uma projeção, vamos dizer assim, da parte superior, como se ela estivesse aproximando da imagem, da lente. E é óbvio que se a gente descer é a mesma situação. Eu não sei se vocês lembram da técnica de Clark de radiografia, que você coloca mais para mesial, atrás, você coloca mais para distal. O que está mais vestibularizado acompanha, o que está mais palatinizado, né, acompanha, o que está mais vestibular fica mais distante.
existe um pouco, é a parte da física, da ótica, né, gente? Então, o ideal é que para uma foto frontal seja a câmera, seja ela de celular ou profissional, da altura do nariz. E quando a gente vê de cima, também na direção do nariz. Se eu coloco um pouco mais para a direita, vai chamar mais o lado direito, que a gente fala, né? Então vai destacar mais o lado direito e vai deformar. E para o lado esquerdo é óbvio, a mesma coisa. Então a câmera tem que estar reta na direção do nariz e na altura do nariz. Tá joia? Para as fotos frontais que a gente viu, seja do sorriso. Então essa é a foto frontal ideal. Tá na altura do nariz e tá bem na direção do nariz também. Quando a gente vai falar da foto lateral, a centralização também é importante. É o mesmo esquema. Se eu coloco mais para cima, ela vai alongar. Se eu coloco mais para baixo, vai alongar. Então, o que a gente faz? A gente faz um direcionamento. Deixa eu ver se eu estou aqui. Opa, aqui, ó. A gente faz um direcionamento na maçã do rosto, no zigomático aqui. É a distância entre o nariz e a orelha. Tá joia? Na parte de cima para baixo, que é até o que está aqui, a gente vai ver que é na altura do nariz. Como na foto da frente a gente tira na direção, na altura do nariz, por quê? Porque na altura esse vai ser o centro da face. Quanto mais eu tirar de cima para baixo, e eu gosto de falar, deixa eu voltar aqui, gente. E eu gosto de falar disso porque às vezes a gente chega lá na clínica e tem um aluno que é grandão tirando foto de uma criança, de um paciente baixinho. E tem aquela aluna baixinha tirando foto do paciente grandão. Isso vai distorcer a foto. Ah, professor, mas é um detalhezinho, tal. Então, mas a gente está ensinando para vocês. Então, a gente tem que ensinar otimizado. Ah, mas no começo, e eu até brinco, né? Foto e atendimento clínico mesmo, colagem de braquetes, seja o que for. É uma curva de aprendizado. Você vai começar a fazer o que a gente pede, o que a gente orienta. Ai, professor, não sei direito, mas coloca. Aí coloca um braquete de ponta cabeça, aí a gente corrige, aí tira uma foto muito próxima, muito distante, sem flash. Aliás, um detalhe para foto. Foto significa luz, né? A palavra foto significa luz. Então, de preferência, sempre com flash. Se fizer muita sombra, aí você tenta pegar a luz do dia. Mas, de regra, é com flash. Mesmo as intrabucais. Ah, mas tá dando sombra, tá dando reflexo no espelho. A gente vai falar de espelho, mas tem que ter flash, tem que ter luz. Porque se ela ficar escura, perde definição e tal. Então, é tudo isso. Então, esse lance da posição da foto, se o paciente é muito alto, não pede para ele abaixar, suba no banquinho, estique a mão para cima ali e tire a foto ali. Se ele é mais baixinho, aí você abaixa e acompanha a altura para ficar na posição ideal. Tá joia? Vamos voltar aqui. Então, tá aqui, né, a foto. E aí, ó, na vista lateral, é o que eu falei, entre a orelha, e aqui tá marcando até, mas poderia estar marcando o nariz, que daí vocês iam ver que tá quase na mesma distância, que tá meio espremido, se a gente pensar no olho, né, vai dar uma distorção. Ah, mas se eu colocar um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá, uma distorção menor, mas vai estar dando distorção, tá joia? Então tem que centralizar na altura, na largura, para ficar uma foto lateral ideal. Tá joia? Você vê que não tem um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá, parece uma fatia da face mesmo do rosto. Então, foto frontal, aí a gente avalia algumas situações, né, para depois, isso depois, né? Então a linha interpupilar ficar paralela ao solo, a linha, né, da sutura internasal, a gente imagina que está o osso nasal ali, para poder calibrar a linha média e a própria orientação, né, vertical da foto. E aqui, é só para citar, né, um trabalho do professor Broca, que o professor Rogério, que cedeu essa parte da aula para a gente aqui, né, e que vai dar aula, como eu falei, de análise facial, análise do sorriso para vocês, mostra que se a gente não calibrar a posição da cabeça, a gente pode colocar um paciente em classe 2, padrão 2, que está jogando o queixo mais para trás, a gente pode deixar ela como padrão 1, que é o natural dela, ou até parecendo classe 3, se ela tiver com a cabeça mais inclinada. Então, para dar essa referência melhor, existe a posição natural de cabeça, que o professor Rogério desenvolveu uma linha chamada tragus pronasal, que é da ponta do nariz, né, um ângulo formado pelo dorso e pela base do nariz ali, o ponto mais proeminente,
com o tragus, que é essa bolinha da orelha ali. Então você calibra naquela posição e a linha tragus pronasal horizontal, né, paralela ao solo, vai trazer para a gente a posição ideal, posição natural de cabeça. Tá joia? Então, aí da análise frontal, o professor Rogério vai ver com vocês e vamos voltar para a documentação aqui, ó. Opa, cadê a documentação? Vamos abrir aqui. Aê! Então, voltando para a foto, né? A gente viu das fotos extrabucais, agora a gente vai ver a foto intraoral. Essa paciente aqui, como que a gente tira a foto? Esse aqui é um afastador em V. E aí, do outro lado, esse aqui a gente puxa no sentido da orelha do paciente, puxa para trás. Não é para fora, não. Quando a gente puxa os dois para o lado, é da foto frontal. Que a gente pode fazer com um afastador em V, pode fazer com um afastador em C, ou mesmo com um afastador de colagem, aquele que tem um arco metálico, tá joia? Mas a foto lateral é com um afastador em V. E aí a gente puxa esse lado, tal, faz uma forcinha, e aquela história não é para judiar do paciente, é para evidenciar, para documentar, para registrar o que está acontecendo. Não adianta, eu vou voltar em mim aqui, ó. Não adianta, gente, pegar, cadê eu aqui? Não adianta pegar e querer tirar a foto meio de frente para aparecer o molar, tá? Essa foto tem que ser paralela, é perpendicular ao motivo, perpendicular à face do paciente. Então, você vai colocar o afastador em V, vou colocar desse lado aqui, né? O afastador em V, puxar no sentido da orelha e colocar o celular ou a câmera bem perpendicular. Ah, professor, mas a boca é muito pequenininha, eu estou puxando, não está aparecendo molar, eu estou tendo que trazer a câmera para frente. Lembra que vai estar a foto errada? Você traz a câmera para frente, você está aproximando quem está mais perto, está jogando o que está mais palatinizado para trás. Então, você traz para frente assim, você está dando mais para um paciente classe 2, que é o caso dessa paciente aí que está na tela, ela vai ficar mais classe 1. Então, eu estou roubando a foto. Até para quando vocês forem em congresso, ou o professor está dando aula, terminou perfeito o caso. Você vai ver que a primeira foto ele tirou bem perpendicular e a última foto ele tirou assim, tá roubando. Tá joia? E como eu sei desse truque, eu não vou fazer isso com vocês, né? Não tem o mínimo de cabimento, né? Mas, então vamos voltar lá. Então tem que tirar a foto bem perpendicular e puxando o... Deixa eu ir aqui, para eu abrir a foto aqui. E puxando o afastador lá no sentido da orelha. Tá joia? Puxando o afastador para trás. E aí eu vou ver agora, começar a dar diagnóstico dentário. Mordida cruzada. Que classe que tá esse aqui? Que classificação de Engel que tá esse aqui? Hein? Quem arrisca aí? Tá sozinho em casa? Pode errar, né? Classe 2, né? O que grita a classe 2 aqui, que chama atenção? O overjet. Lembra o classe 2-1, que é o dentuço? Classe 2-1. O molar, cúspide mesiovestibular do molar superior, oclui à frente, né? Mesial em relação ao sulco principal do molar inferior. Então, quando toda a arcada superior está à frente, o primeiro molar, né? A arcada superior nem tanto, mas o primeiro molar está à frente, é classe 2. E aí, classe 2-1 por quê? Porque tem um overjet acentuado. Lembra da classe 2-2? Que o central fica lingualizado e só o lateral é vestibularizado? Então, essa é uma paciente classe 2-1. Eu não falei em subdivisão ainda, que é classe 2, divisão primeira, classe 2, primeira divisão. Mas eu não falei porque a gente não viu a foto do outro lado. Mas para efeito de documentação, olha como é que esse dente está inclinado aqui, gente. O osso está aqui, ó. Esse dente teria que estar, esse central teria que estar na posição do lateral e olhe lá. Então ele tem um dente inteiro, esse canino tinha que estar encaixado aqui. Então esse dente tinha que estar um dente inteiro para trás. Quem sabe o planejamento dela é extração de pré-molar? E aí eu vou já voltar um pouquinho na cabeça aí. Lembra que a gente falou que não era legal alterar o perfil dela, gente? Como é que ela tem um perfil bom daquele jeito e a dentição com overjet gigante desse, de um dente? Que será que vai ser o tratamento dela, hein? Bom, mas aí, foto então, perpendicular. Não pode ser muito para cima a foto, porque se ela for muito para cima, o que vai acontecer? Eu vou ver, deixa eu tirar aqui, opa,
eu vou ver fundo de sulco aqui. Se a câmera estiver muito para baixo, o paciente for mais alto, eu tirar de baixo para cima, eu vou ver muito fundo de sulco aqui. Nesse caso, é nítido, é muito óbvio que está bem perpendicular. Até mesmo os dentes do outro lado lá estão na mesma altura. Então a gente consegue saber que a foto está boa por isso. Vamos ver a próxima aqui? Vou pegar do outro lado, ó, só para matar as laterais. Olha aí. Aqui, ó, tá meio classe 2 de meia cúspide. Então a gente pode colocar que essa paciente é classe 2, divisão primeira, de meia cúspide do lado esquerdo, de total, né? De uma cúspide inteira do lado direito. E que mais? Mordida cruzada, overjet acentuado. Olha só a inclinação. O fundo de sulco que eu falei para vocês, ó. Aqui está aparecendo o mesmo tanto que está no inferior. O afastador está puxado para trás. Estou vendo até segundo molar aqui. Então a foto está excelente. Por isso, até peguei para vocês para ver a referência aí. E agora vamos ver a foto frontal? Olha a foto frontal. A mesma coisa, tá vendo? A altura dos dentes, quantidade de fundo de sulco superior, inferior. Até aqui está um pouco puxado mais para baixo. Vocês estão vendo aqui o afastador, ó. Ele está deixando o lábio dobrado. Mas eu estou vendo bem o dente. Não preciso também ver todo o fundo de sulco aqui, não. Tá, o afastador está puxado um pouquinho para baixo, mas a posição da câmera está perfeita. Tá joia? Não está nem para cima nem para baixo. Eu vou voltar em mim aqui, ó. Se a gente pegar e o paciente tem um overjet assim, vou virar mais para a câmera aqui, ó. Tem um overjet assim. Vocês entendem que se eu pegar a câmera de baixo aqui assim, ó, eu vou mostrar mais o overjet, então vai parecer que o paciente tem mordida aberta? Dá para entender, gente? Se eu pegar a câmera e colocar ela aqui assim, ó, vai aprofundar a mordida, porque o dente superior vai sobrepor mais o dente inferior. Nesse caso, eu vou voltar de novo ali. Voltar de novo é ótimo, né? Eu vou voltar para a foto aqui, ó. E aí, ó, a gente está vendo aqui, ó, o overjet eu quase nem vejo. Eu estou vendo o overbite, né? Entre aspas, o que poderia ser uma mordida profunda, um trespasse correto. Nessa foto aqui não dá nem para ver o overjet de tão bem posicionado que ela tá. A distância antero-posterior tá mascarada. Tá joia? Aí a gente, né, evidencia aqui a mordida cruzada. Lá no posterior também tem um segundo molar saindo para vestibular. Desse lado aqui tá melhor posicionado. Só que o que eu vejo também, gente, como documentação, como registro de diagnóstico? Olha a linha média do inferior. Desviado para a direita. Está desviado para a direita. Será que é coincidência com essa mordida cruzada ou que às vezes ela morde e aí cruza para cá e joga a mandíbula para a direita? Lembra que na foto frontal o mento também estava desviado, gente? Então, é o que eu falei. Será que se a gente fizer uma expansão do arco superior, esse lado aqui vai expandir um pouco, esse aqui vai na direção de descruzar, mas aí quando esse aqui expandir, porque a expansão é bilateral, quando esse lado aqui expandir, a mandíbula não tem mais liberdade para vir para o lado esquerdo? Ah, professor, mas está cruzado desse lado, não tem que corrigir só esse lado? Pode ser, mas eu estou vendo aqui também que não cruzou, mas que está inclinado para a lingual, está inclinado para a palatina. Então, só de corrigir o torque, deixar ele mais vertical, esses dentes do lado esquerdo aqui, pode ser que já dê liberdade para que a mandíbula venha para o lado esquerdo. E aí corrige junto à linha média e com a expansão a mordida cruzada. Ah, mas e a classe 2? É outra história, gente. Vista frontal. Tá joia? Todo o planejamento é outra história. A gente vai combinando dados aí. Tá bom? Desde a foto de perfil. E aí, duas fotos muito importantes. As fotos oclusais. Para documentação, para registro e para avaliação. Quando a gente olha aqui, ó, a gente vê que o lado esquerdo está mais atrésico mesmo. Mas existe uma referência, gente, que chama borda Walla. Essa borda Walla é Wallace e Lawrence. São dois pesquisadores. E aí, essa borda Walla é essa margem de osso aqui. Aqui dá para ver até nítido. Mas aqui menos. Porque era para aparecer até menos. Mas por que está aparecendo? Porque ela tem uma maxila atrésica. Então, eu posso expandir esse lado sim.
Esse aqui com certeza, porque até o molar está mais atreziado, né? Na distância intermolar tá mais atreziada do que o restante. Mas a gente vê uma borda wala aqui bem evidente. Então, o que pode acontecer? Essa borda wala, entre aspas, ela pode sumir. Os dentes podem estar com a margem bem na direção da borda wala. Aqui no anterior não é borda wala, mas a gente não vê o osso vestibular, não vê o dente vestibular. Por quê? Porque lembra que a gente viu na foto frontal que ele está bem vestibularizado, bem inclinado? Então, por isso que a gente não consegue ver. E o ideal seria, e a gente vai ver na foto inferior, que tivesse dando para ver um pouco da frente desses dentes aqui. Aqui no canino, com boa vontade, a gente está vendo sim. Mas no lateral e no central, aqui é a incisal, não é a vestibular. Mas no central nem pensar. Então, essa foto também, ela é tirada com um espelho. Vou voltar aqui em mim de novo. Essa foto, né? O paciente abre a boca lá, a gente coloca o espelho apoiado na arcada inferior e na língua, e com a câmera em 45 graus, com o celular em 45 graus, dá uma visão indireta. Aí a gente joga um pouquinho de ar, vocês vão ver isso na prática, é mais fácil. Joga um pouquinho de ar, desembaça o espelho e combina com o paciente. Ó, na hora que eu tirar o arzinho, você prende um pouquinho a respiração, um segundo a respiração e abre o máximo que conseguir a boca. E vai estar com um afastador superior, né, que a gente tem na lista lá. Então, ele abre um pouco a boca, a gente dispara. Aí ela vai sair espelhada. E é muito importante saber para cobrar o laboratório de radiologia quando essa foto vem errada. Porque é um detalhe que, às vezes, até aqui, na documentação a gente consegue editar, reverter, né, ou inverter, reverter, porque está invertida, reverter a foto para ter um exame correto. Até para, no caso, e até o que eu falo, lá no meu consultório, eu tenho o meu computador, a cadeira ali e tal, eu tenho uma TV atrás de mim. Então eu vou projetando, que nem eu estou aqui com uma TV projetando a aula para vocês. Então eu projeto. Se eu vou mostrar para o paciente e tem uma restauração, uma extração, ou um lado mais torto do que o outro, o paciente vai chegar e falar assim, doutor, mas não é o outro lado? E aí, ou seja, você aceitou um exame que não está coerente. Então, se você receber isso, tenta dar uma editada e entre em contato com o laboratório de radiologia. Ó, e isso acontece, gente. Recentemente aconteceu a respeito de traçado, mas quando chegar em traçado eu falo para vocês. E eu entrei em contato com o laboratório que estava vindo incoerente. Mas chegando lá é mais fácil para eu mostrar para vocês. Vamos voltar aqui para a foto. Então, a foto oclusal superior e aqui a oclusal inferior. Tá certo? Gente, eu não sei se vocês perceberam, mas eu não estou passando por aqui, adiantando as fotos por aqui, eu estou fechando e abrindo de novo, porque via de regra, quando você aperta aqui, ela pula para uma radiografia, ela vai meio na ordem que ela quer, tá? Por isso que eu estou fechando e abrindo as fotos todas aqui. Mas olha que bacana essa foto oclusal inferior. Não só no sentido de nivelamento, alinhamento, mas no sentido de qualidade da fotografia. Ó como é que é tirada com o espelho, ó, a beiradinha dos dentes aqui no ponto superior da tela, ó. Podia ter cortado um pouquinho mais o colega, o técnico lá, cortado um pouquinho mais, porque ia aparecer todos os dentes e tirava esse detalhe do afastador e do dente inferior aparecendo aqui na direção, na frente da lente. Porque aqui, na verdade, é o espelho. E essa foto a gente coloca lá na boca do paciente, a mesma coisa. O paciente está deitado, a gente coloca, encosta no superior, às vezes a gente coloca por baixo da língua, essa paciente não conseguiu, né? Às vezes tem um freio, alguma situação que incomoda, mas de qualquer forma deu para ver todo o rebordo e toda a estrutura dentária. O que não pode é a língua ficar por cima da foto aqui. Por cima do dente. Precisa sair os dentes da foto. Mas no segundo molar, coloca para trás. Então a gente tem uma margem de erro e tal, mas de regra, do primeiro molar ao primeiro molar tem que aparecer, tá joia? Que é a maior parte do nosso tratamento. E aí é o que eu falo, para efeito de percepção, ó, essa paciente aqui, ó, tinha também, um detalhe aqui, ó, que tinha uma resina gigante aqui, ela já tinha feito um tratamento, tinha algumas resinas aqui de uma contenção que ela mesma arrancou. Então, isso vai documentar e servir de diagnóstico. Quando a gente falou da vista oclusal, né, gente? O que acontece aqui, ó, deixa eu diminuir só um pouquinho aqui, olha lá, um pouquinho demais. Oh meu Deus, tô descalibrado com a mão aqui, gente. Tem um delay do computador aqui. Deixa eu fazer o seguinte,
tem um delay do computador, aí eu faço na hora que ele responde. Aqui, ó, que eu tava falando para vocês. Vocês estão vendo que dá para ver a lingual e a vestibular de todos os dentes? Então, por quê? Porque o dente está bem posicionado e porque a foto foi excelentemente bem tirada. Então, ficou ideal essa foto e a mordida. Ah, então, no diagnóstico, o que a gente já vai pensar? No inferior não tem muito para fazer, não. Não dá para projetar o inferior para corrigir aquele overjet. Não tem espaço, não tem apinhamento. Então, o tratamento inferior vai ser, a arcada inferior vai ser referência para o encaixe da arcada superior. E aí é o que eu falei para vocês, a gente vai combinar isso com o perfil, vai combinar isso com a engrenagem dentária do superior, tá joia? Então, vamos dar sequência aqui, ó. Aí, beleza, fotos, tudo certo? Deu para entender? Ah, não entendi muito isso, aquilo. Dá uma pausa aqui, volta para poder... E é o que eu falei, para poder entender. Lá na clínica a gente vai ver melhor. Teleradiografia. Vou passar pela tele, por quê? Porque a gente, e vou falar dos traçados, é óbvio, mas eu vou passar pela tele aqui porque é o seguinte, na tele a gente já começa a avaliar o padrão facial. O paciente é muito protruso, esqueleticamente falando, é muito protruso do perfil facial. Aqui a gente consegue ver via aérea, a via aérea superior tem uma entrada de ar boa. Essa adenoide, que é aqui na esquina invertida, né? Eu falo, entra pelo nariz e desce pela garganta. Faringe e nariz. Então é a nasofaringe. É aqui onde a gente mede a hipertrofia de adenoide. No caso dessa paciente tem um pouquinho, mas nada patológico. E a orofaringe é da faringe com a entrada da boca. Então, aqui, ó, no plano oclusal, a gente faz a base plano mandibular, a gente faz a base da mandíbula aqui e aonde traça, onde corta a orofaringe, a gente mede, aonde corta a faringe, a gente mede a distância da orofaringe. Então, mais ou menos 10, 11 milímetros, no caso dela, tá legalzinho ali, então a amígdala fica aqui. Então, tecido mole, vai aparecer na radiografia. Mas se ela tiver inchado, vai diminuir essa parte escura aqui, né? Porque a gente vê aqui pele, né? Nessa parte aqui, perfil aqui, e até o contraste da radiografia, né? É feito para aparecer mesmo. Mas se eu quiser só o osso, eu tiro. E aqui deixa aparecer um pouco por conta do calibre do equipamento e tal. Então, nasofaringe, orofaringe, inclinação dos dentes, eu nem preciso medir. Olha como é que esse incisivo está vestibularizado. Olha como é que o inferior está bem posicionado. Ah, professor, mas como que o inferior está bem posicionado? Uma referência, gente, visual é o plano mandibular. Ele faz um ângulo de 90 graus com o incisivo inferior. 90 graus é isso aqui, gente, ó. É esse canto aqui. 90 graus é o canto do quadrado, né? Então, ele faz um canto do quadrado aqui, do retângulo, ó. Aqui, pum, quase reto aqui. A gente vai ver nos dados lá. Mas é um visual. Se esse dente aqui tá muito para frente, eu vou ter que trabalhar para colocá-lo dentro do osso, assim como eu vou ter que fazer com o superior. E aqui eu já vou dar uma barbada. Olha só, se eu tiver que pegar esse dente e retrair até encostar nesse aqui e ficar retinho, vamos dizer assim, né? Vertical aqui, mais vertical do que horizontal que ele tá, pode ser que dê uma murchada no perfil, hein, gente? Porque esse dente superior tá apoiando o perfil superior e inferior. Porque eu vou aumentar aqui, vamos ver se eu consigo, tô apanhando do coisa aqui, mas parou. Aí, vocês estão vendo aqui, gente, que o lábio inferior também tá apoiado? Então, se eu pegar só esse incisivo superior e encaixar certinho aqui, ó, com ponta, não é topo a topo, tá, gente? É essa parte onde eu tô com o cursor aqui. Se essa parte encaixar aqui, esse lábio vai vir para trás e esse lábio vai vir para trás. Então, pode ser que dê prejuízo para o perfil dessa paciente. É isso aí. Isso é o diagnóstico, gente. Bom, mas a gente vai ver depois a parte teórica, técnica, sei lá. A parte de análise de dados mesmo. Radiografia panorâmica. O que a gente vai ver na radiografia panorâmica? Ó, a gente vai ver
Vou descer ela um pouquinho aqui. A gente vai ver cabeça de mandíbula. Existe uma variação da cabeça da mandíbula. Essa aqui parece que está meio sofrida aqui no polo medial, né? Aqui já tem um volume diferente, mas dentro de normalidade, tá, gente? E aí eu posso dizer para vocês, lembra que eu falei que documentação é uma coisa e paciente é outra? Na paciente não existe estalo, não existe dor, então existe uma acomodação dessa articulação. Pode ter dado uma degeneração mínima ali? Pode, mas pode ser que isso seja natural. O que a gente sabe é que existe uma pequena diferença. E que se essa diferença não tem sinal clínico, é aceitável. E até mesmo a gente pode associar essa diferença, porque parece que esse lado está mais para a direita, o lado esquerdo está mais para baixo e para a direita. Pode ser que está me enganando porque eu sei que a mordida está desviada, a mordida está cruzada para a direita? Pode, mas pode ser que seja um reflexo sim, tá joia? Então a gente vai avaliar dentes, a gente vai avaliar seio maxilar, a gente vai contar raízes, ver se tem dente incluso, avaliar nervo alveolar. Aqui, por exemplo, tem uma raiz residual, tem algumas restaurações, tem um pouco de tártaro. Então a gente vai conseguir fazer um mapeamento e eu particularmente peço radiografia panorâmica para todos os pacientes em primeira consulta. Primeiro porque eu não tenho uma visão de raio-x, então às vezes eu vou negligenciar alguma situação. Ah, mas o paciente tem uma radiografia panorâmica de 3 meses, 6 meses, aí não, aí eu vou avaliar. Mas via de regra, ele nunca passou comigo, não lembra quando fez ou não tem posse da última radiografia panorâmica, peça a radiografia panorâmica. Quando você faz um exame que pode mudar o seu plano de tratamento, você precisa pedir. Vou voltar em mim aqui, ó. Vou voltar um pouco em mim, cadê? Cursor aqui, ó. Cadê? Aqui, aqui, aqui. Olha eu aqui de novo. O que acontece é o seguinte, gente. Por que eu voltei para mim? Porque é o seguinte, se você vai pedir um exame e esse exame não muda o seu plano de tratamento, não peça. Encaminhe. Por quê? Porque eu já vi paciente chegar no meu consultório com bruxismo, com dor muscular, e aí fratura de dente, e chegou com uma ressonância. Para que precisa de uma ressonância magnética das ATMs para um paciente que tem relato de bruxismo, fratura dentária e numa panorâmica perfeita, as duas cabeças de mandíbula idêntica, sem desvio, sem assimetria? Eu não preciso da ressonância. Ah, mas não está comprimindo o disco? Tá, eu sei que tá, não preciso da ressonância para ver que está comprimindo. Eu vou fazer um trabalho, um tratamento, se for o caso, para diminuir essa compressão. Esse que é o lance, eu não preciso da ressonância. Ah, mas então uma tomografia? Para quê? Ah, porque se tiver uma degeneração. Mas não tem indício. Na panorâmica, as duas articulações são idênticas. E, infelizmente, eu trabalho com DTM também, mas infelizmente eu recebo de colegas que não estão próximos, que, Danilo, eu estou mandando para você, eu já pedi a tomo, já pedi a ressonância. Eu falei, mas por que você pediu? Não, você já vê o que é que está acontecendo, ele já chega com os exames. Compartilha a panorâmica comigo. E aí eu vejo que a panorâmica não tem nada. Ainda assim, a panorâmica tem uma diferença como essa paciente, mas é assintomático. Pode ser, não é a regra, mas pode ser que nesse caso a oclusão tenha dado alguma diferença nessa articulação. Mas ela é assintomática, não tem dor, não tem estalo, ela tem uma abertura com desvio, na hora que ela abre, corrige. Não é deflexão, ela abre errado e fecha errado. Quando vai só e não volta, é uma deflexão. Aí sim pode ter travamento de um lado ou de outro, tanto para abertura ou para abrir demais. Mas se ela tem desvio, ela abre e corrige, significa que quando a cabeça da mandíbula, o côndilo está lá na iminência, está certo. Então não preciso de ressonância, não preciso de tomografia. Então o que eu recomendo? A radiografia panorâmica é o que eu brinco, né? Ela vai mostrar o que você não está vendo. É um exame clínico mais apurado. Agora, tomografia, ressonância, se você não sabe o que você vai fazer com o resultado de uma ressonância, não peça, até para não passar vergonha. Porque você vai pedir o exame, o que deu, doutor? Não sei. Não deu aqui que o disco está desviado. Beleza. Se ele chega no meu consultório e instala, a chance do disco estar deslocado, acabou.
Então não preciso da ressonância para ver um disco deslocado. Tá joia? Ah, existem razão para pedir tomografia? Existe. O paciente chega, tá uma articulação assim, a outra assim. Então essa está desgastada ou essa está afiada. Ou tá assim, uma muito mais alta que a outra. Aí eu posso pedir uma tomografia e uma ressonância. Ou tem uma característica que não tem cortical, tem uma característica de degeneração. Tá irregular a cortical. Não tem cortical, tá a medular exposta. Isso já aconteceu recente no meu consultório. Aí eu peço a tomografia e a ressonância. Mesmo que a princípio o tratamento seja conservador, de poupar o paciente do esforço na articulação, para depois pensar em cirurgia. Tá? Mas é isso. A radiografia panorâmica, mesmo que para a clínica geral, é legal. A radiografia e pedido a radiografia, avaliar outras possibilidades e encaminhar. Fechado? Vamos voltar aqui. Então, faz uma avaliação geral da radiografia panorâmica, tá? Detalhe por detalhe, vai ter laudo para dar uma dica para a gente aí do que pode estar acontecendo. Então, aqui, ó, quando eu falei da panorâmica, olha só para vocês verem, até eu mesmo acabei não falando, vou aumentar de novo aqui, mas até porque eu já conheço o caso, né? Ó, olha só os centrais, falei de contar a raiz, mas de ver medidas, alturas. Por quê? Olha só como é que está a altura desse central. E aí, para evitar essa comida de bola, para evitar passar batido, o que eu particularmente peço e a recomendação? Radiografia periapical de incisivos. Olha só a reabsorção daquele central que está super vestibularizado dessa paciente. E isso eu já posso adiantar para vocês. Essa paciente está ciente do risco de perder esses dois dentes, central e lateral. Ou até mesmo outro central, que tem menos reabsorção. Nossa, professor, mas daí ela vai colocar aparelho, ou ela fica com o dente errado e ainda assim corre o risco, porque tem esforço labial, esforço dentário, ou ela tenta colocar o aparelho, perde um pouco, ou não, e coloca o dente na posição correta. Ok? Mas ela precisa estar consciente disso e assinado sob a conscientização do risco de perder esses 2, 3 dentes. Ou até de ter reabsorção em outros. No sexo feminino, as meninas que me perdoem, mas no sexo feminino corre mais esse risco por conta das trocas hormonais, tá? Pode ser por trauma, pode ser por esforço ortodôntico, e eu não culpo o colega que fez o primeiro tratamento e não conseguiu corrigir. Não pela reabsorção, pela não correção, com certeza, porque se ele pegou a paciente e terminou o tratamento e ela era classe 2 daquele jeito, ele tinha que resolver ou ela tinha que saber que não era para resolver. Na verdade, ela se incomodou com um tratamento que não finalizava e abandonou o tratamento. Perdeu a razão, mas o colega estava errado. Mas, de qualquer forma, uma baita reabsorção no central e no lateral aqui. Né? E aí, a outra radiografia, e aí é o que eu falei, tá, gente? Documentação do registro, a situação atual. Aí, ó, esses inferiores, belezinha. Tem um pouco da resina aqui, até que no laudo da radiografia veio como tártaro, mas não é. É resina de uma contenção que a paciente arrancou tal, e não quis mais o tratamento aí. Tá joia? Radiografias, então, é isso. E aí, modelo digital. Antes tinha um modelo, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui, ó. Aê. Antes tinha um modelo, né, de gesso, ainda tem aqui na Ortogel, a gente tem os modelos de resina, então a gente consegue visualizar. Eu, no meu consultório, particularmente, eu não peço para fazer modelo não, tá, gente? Aqui na documentação a gente consegue fazer uma manipulação de movimentação de mastigação, de abertura e fechamento. A gente consegue aqui, por exemplo, ó, esconder o inferior e o superior. Eu posso alternar aqui, ó, para poder ver de vista oclusal. A gente pode avaliar aqui a altura, a inclinação dos dentes de uma forma mais criteriosa, né, mais detalhada. Eu posso aumentar, diminuir os dentes aqui. Aqui, ó, a gente vê uma resina que foi ficada aqui, acabou intruindo esse dente, intruindo o superior. Então, a documentação tem um modelo digital. Ah, mas eu queria imprimir porque eu quero ter no consultório, explicar para o paciente. Beleza, é um custo a mais e não tem problema nenhum, a impressão não tem problema nenhum. Aqui, como eu comentei com vocês, veio esse outro, normalmente não vem, que eu não sei se é o registro ou se é um
escaneamento que deu errado e aí precisaria, entre aspas, atualizar a documentação, a página da documentação da Gabriele. Os modelos em STL, se eu quiser baixar para imprimir, eu posso baixar aqui, colocar numa impressora, né, converter e colocar numa impressora. Aí agora as análises, né? Eu peço 4 análises: USP, McNamara, Jarabá e Ortogel. E eu uso a Ortogel, mas em alguns pacientes, para poder explicar melhor, eu peço. E eu sou criado nessas 3 análises. Então, mesmo, né, usando a Ortogel, eu uso como referência, dependendo do paciente, e aí não tem custo para o paciente pedir 3 ou 4 análises. Pelo menos lá no laboratório que eu faço, não tem. Então, eu vou colocar aqui a USP, que é a que vocês aprendem no aperfeiçoamento. Aí a pergunta que não quer calar, né? Deixa eu voltar em mim aqui. A pergunta que não quer calar. Ah, professor, mas por que a gente aprende só o USP e tem McNamara, Jarabá, Ortogel, Ricketts, Bingler, várias outras. Bjork, Jarabá, que é uma outra duplicada, né, modificada. Então, tem uma infinidade, né, de análises, porque cada um acha um meio melhor para o seu diagnóstico. Essa análise Ortogel é recente, de uns 3 anos para cá. Então, a gente sentou, conversou, o professor Rogério, né, que é o acadêmico aqui da Ortogel, ele encabeceou essa nossa reunião. E aí a gente sentou, mas eu acho interessante isso, eu acho aquilo, e ele bolou, e eu vou passar para vocês a análise Ortogel. Se vocês já não tiveram ainda, eu vou passar o link e o e-book para vocês da análise Ortogel. E aí a gente pode até conversar, se for o caso, fazer uma aula extra da análise Ortogel. É bem legal, porque dá uma referência didática e tal, vocês vão ver. Ah, professor, então por que você ensina a USP? Porque no laboratório, na cidade de vocês, pode ser que não tenha análise Ortogel. E às vezes não vão conseguir fazer dos pacientes aqui em São José. Agora, em Caraguá, eu consegui fazer a cabeça do Vitor, que é o proprietário do laboratório, do melhor laboratório lá de Caraguá, que também tem um laboratório aqui chamado AZ, aqui em São José, e aí ele conseguiu levar os pontos para a análise Ortogel lá em Caraguá também. Mas a USP é uma análise nacional, até internacional, mas de referência nacional. Então, qualquer lugar do Brasil que você tiver e pedir no Centro de Radiologia Análise USP, eles vão mandar. McNamara e Jarabá também. Mas de outra situação, né? É que o curso de aperfeiçoamento ele é mais compacto, ele tem menos carga horária. Então, não dá tempo da gente dar todas as análises, senão vai faltar outra situação que possa ser relevante. E com a análise USP, você já consegue ver perfil esquelético, perfil facial, inclinação de dente. Então, tem uma base legal para depois, numa especialização, você ter um refinamento disso aí, tá joia? Então, é por isso a análise USP, por exemplo, na USP, na especialização da USP, eles só usam a análise USP, entendeu? Então, vocês conseguem diagnosticar todos os pacientes com análise USP. A gente quis fazer um aperfeiçoamento ou uma especialização da análise cefalométrica para ficar mais apurada ali, tá joia? Então, é isso. Aí, vamos voltar aqui. Aí, ó, na teleradiografia, nessa parte da documentação, deixa eu vir aqui, subir um pouquinho, a gente consegue deixar com a foto, com a radiografia, opa, não é aqui que eu ia, é aqui, cadê? Com a imagem, sem a imagem, tá vendo? Deixa só o desenho para ter um visual, e aí isso é legal. Quando eu deixo só no desenho, gente, a gente já avalia os planos. Acreditem em mim, essa paciente tem os planos um pouco divergentes, mas o plano de Frankfurt, o plano oclusal e o plano oclusal, eles estão bem paralelos. Então, leva a gente a imaginar uma paciente braquicefálica. O plano mandibular também, em relação ao plano de Frankfurt, não está tão divergente. A gente vai imaginando, né, vai fazendo filminho. Se o paciente tem um rosto muito comprido, você entende que esse aqui, que é da órbita no póreo, né, ali no que fica no cefalostato no ouvido,
se a gente imagina que esse aqui é uma referência, quanto mais inclinado tiver o plano mandibular, vocês entendem que o paciente vai ter a face mais longa? Quanto mais para cima tiver mais curta. Então, nesse caso, a gente já viu que tem um perfil neutro. Então, um padrão mesofacial. Uma situação que a gente pode avaliar também é o que eu falei para vocês, ó, o ângulo entre o plano mandibular e o incisivo inferior, aqui, ó, linha vermelhinha no meio do incisivo inferior com o plano mandibular. Está um pouquinho mais de 90, arrisco dizer 97, 100 graus, mas está dentro do aceitável. O inferior, essa linha vermelha aqui, ó, o ideal é que ela tivesse mais vertical, que essa linha vermelha aqui, que acompanha o longo eixo do incisivo superior, ela tivesse aqui, ó, cortando, tangenciando a órbita. Então, essa distância aqui, e tem uma medida para essas distâncias aqui, que mostram que ele está bem vestibularizado. Tá joia? Então, a gente vai ter aqui todos os dados em relação à análise USP. Tá joia? A norma, que aí dá para a gente não precisar decorar, mas aí a norma e quanto foi obtido. Tá certo? Aqui até tem, às vezes, alguns sumáriozinhos do tipo desvio, né? A linha pogônio, órbita pogônio, tá mais vestibularizada, mas é 1 grau. Ah, tá 93. Às vezes, isso combinado com esse NA pogônio que está negativo, fica com perfil harmônico. E essas combinações a gente vai passando para vocês em clínica, na prática. Tá joia? Precisa estudar. Não tem jeito. Não vai aprender do dia para a noite, não vai cair do céu. E aí tem uma barbada aqui no final que tem a conclusão, né? Um sumário. Aí é o que eu falei para vocês, ó, o NA pogônio que vai, eu vou voltar aqui rapidinho, ó, que o NA pogônio, N do nasal, o A que é o ponto aqui, o A que é o ponto da maxila, mais profundo da maxila, e o pogônio, que é a ponta do queixo. Então esse ângulo aqui, ó, tá fazendo quantos graus aqui, ó, NA pogônio, -1, então tá negativo. E o ideal fosse que ele fosse mais para trás. Mas por que não tá parecendo que ela tá com o queixo para trás? Por causa do volume do mento. Ela tem uma sínfise bacana e tem um volume do mento aqui bem gordinho. Se essa sínfise tivesse, eu vou colocar a imagem aqui, deixa eu ver se é aqui, não, é no de cima aqui, peraí. Aqui, ó, se essa sínfise tivesse o formato de gota, né, aqui menorzinho, não tivesse essa barriga aqui, ela ia ser bem classe 2, bem evidente a classe 2 dela. Então a classe 2 dela está mascarada por um mento bem pronunciado, por uma sínfise bem pronunciada, né? A gente brinca, fala que ela é sinfisuda, tá joia? Então essas combinações que podem, entre aspas, mascarar o diagnóstico. Mas ó, o SNA que dá referência da maxila diz que ela tem retrusão maxilar, só que ela tem uma projeção do incisivo, uma vestibularização do incisivo superior, que está aqui, ó, inclinação superior, que não parece que a maxila está retruída para o perfil. Ela tem um perfil reto. Se ela tem a maxila retruída, gente, vocês estão acompanhando aqui, gente? Se ela tem a maxila retruída, vocês não entendem que ela tinha que ter o perfil retruído também? E se a maxila e a mandíbula estão retruídas, ela tinha que ter o perfil retruso, perfil côncavo. Então, pode ser que em outra análise que não tome esse ponto como referência, até dê. Eu vou colocar aqui rapidinho, só para mostrar para vocês. Cadê aqui, ó? Deixa eu ver aqui. Eu acho que no Jarabá, deixa eu ver aqui, o sol sumário, vou pular rapidinho lá. Ah lá, ó, convexidade facial NA pogônio, perfil côncavo. Tá vendo, gente? Porque ele toma o ponto, outro ponto como referência. Ele pega o NA pogônio. Então ele faz um ângulo entre os dois. Mas, e por que eu voltei aqui? Não é para confundir não, gente. Pelo amor de Deus, hein? Voltar aqui, ó. Não é para confundir, mas é só para mostrar para vocês por que a gente pede mais de uma radiografia.
Ah, professor, mas se ela está aqui dizendo que o perfil é reto, eu vou tratá-la como perfil reto. Mas faça isso, porque aquele perfil côncavo pode ser de 1 grau, 1 milímetro. E aqui, matematicamente, está dizendo que é côncavo, e aqui que é reto. E às vezes até, eu não vou voltar, mas pode ser que no McNamara dê que ele está convexo. Vou exagerar aqui. Então, a gente tem uma média disso aí, tá joia? Então, aí a gente vê, ela é birretrusa, mas tem um perfil bom. Ela é classe 1 esquelética, mas classe 2 dentária. Então, em relação ao esqueleto, ela é birretrusa, mas tem uma proporção dos ossos. O que está errado nela? Dente. Os dentes superiores estão à frente do que deveriam estar. Então, vai nortear o nosso tratamento. Então, aí aqui, ó, a análise de Bolton vai medir para a gente todos os dentes de primeiro molar. É o que eu falei, né, antes. Se não tiveram análise de Bolton, ainda vão ter. Se tiveram, faça-me o favor. Uma aula primorosa que o professor Danilo consegue deixar a matemática da análise de Bolton mais suave para vocês. Mas é isso. Aí, ó, todas as medidas. E aqui o sumário também. Ele já faz quanto tem de discrepância no superior e nos dois tem no superior. Então, os dentes inferiores têm um tamanho relativamente menor. Então, eu tenho que ganhar volume nos inferiores, perder nos superiores. Vou voltar aqui, ó, lá nas fotos oclusais. Olha só como é que tá esse dente aqui, ó. Esse segundo molar, olha esse segundo molar. Gente, ele não entra na análise de Bolton, tá? Eu só tô mostrando por quê? Porque ele tem uma deformação. Mas se ele tem uma deformação, não pode dar indício pra gente de que alguma coisa tem de deformação em todos eles? Deixa eu ver se passa para inferior. Aê, só porque eu falei, hein? Mas mesmo assim, olha só como é que esse segundo é menorzinho em relação a esse terceiro. Não vai entrar na análise de Bolton, gente. Mas não dá indícios de que o formato dos dentes não tá legal? Então, existe uma discrepância de Bolton que pode ser relevante no tratamento, tá? Ó, então, vai ter esses dados todos pra gente. Eu falei na análise de Bolton, né? Na aula eu falo brincando que ela começa ruim, piora, depois piora e termina bem. O que é terminar bem? A internet, o laboratório de radiologia faz pra gente a análise, a gente não precisa ficar contando o dente, tá? De 77 deu 74, então mostra que o superior de 91 deu 84, mostra que o excesso é superior. Então, e outro, né? E aí sim, porque a gente também não é radiologista, a gente tem indícios, a gente tem uma formação básica ou até aprende um pouco mais de radiologia, mas é interessante ter o laudo. E aí eu vou chamar a atenção aqui, ó, dessa parte aqui, ó, imagem sugestiva de alteração morfológica na cabeça da mandíbula bilateral. Eu particularmente não vi, mas o paciente vai precisar saber disso, porque se eu fizer algum tratamento e aparecer algum sinal e sintoma, ele já sabe. Isso vai para o meu contrato, gente. Segundo o laudo do laboratório de radiologia, existe uma alteração da morfologia da cabeça da mandíbula assintomática, o que não contraindica o tratamento ortodôntico. Tá joia? Até porque é uma imagem sugestiva. Nessas horas ele fala assim, necessário exame específico, ou seja, o laboratório, com todo respeito, quer vender a tomografia. Mas eu não vi cabimento em pedir uma tomografia. A variação achei pequena para isso. E entre outras situações, né? Alteração da reabsorção radicular externa, imagem radiolúcida na coroa, ausência de um dente, o outro instruído. Aqui eu não sei, poderia ter raiz residual do 38. Tá aqui, ó. A presença de remanescente radicular do 38. Então o laudo vai dar boas informações para a gente também, mas não acredite só no laudo. Eu vou voltar para mim aqui, ó. A gente está fazendo, né? Eu e a professora Lília, a gente está nesse momento fazendo doutorado. Essa aula pode estar gravada de muito tempo, mas ela é atemporal, porque o exame da documentação é o mesmo. Mas a gente está fazendo o doutorado e vira e mexe a gente olha um colega de sala que tem laboratório de radiologia, que está fazendo o doutorado em odonto legal ou radiologia, laudando o tempo inteiro. Ele presta um pouquinho de atenção na aula, a gente olha de lado assim, ele está lá
laudando. O pouquinho que eu dou uma sapiada durante a aula no WhatsApp, alguma coisa assim, e o colega está o tempo inteiro trabalhando, fazendo laudo. Então, às vezes, ele vai fazer um laudo já viciado. E isso até eles apresentaram pesquisa, que o laudo pode ser no final do dia mais tendencioso, que teria que ter um intervalo de tempo, o radiologista deveria trabalhar só 4 horas por dia, mas não dá, né? Então, acreditem, mas estudem, para que caso venha alguma dúvida, vocês saibam confrontar. Por exemplo, eu tinha falado para vocês, não preciso voltar na imagem não, mas na radiologia que eu trabalho lá em Caraguá, ela é muito boa, essa daqui, essas imagens que eu mostrei para vocês. Ela é muito boa, de imagem, de foto, de cordialidade com o paciente, eu acho que de preço também, mas de qualquer forma é um laboratório bem bacana. E aí começou a vir com medidas de McNamara impossíveis. COA, que é do côndilo, no ponto A da maxila, 35 milímetros. Isso nem num bebê, né? 35 milímetros dá isso aqui. Então não tem como ter, normalmente é 80, 100, 90, sei lá. Né? Na tabela de McNamara acho que começa de 80. Então não tem como ser 35. O paciente já está deformado. Não... E aí eu vi de um paciente, fiquei meio sem graça, tal. Depois esperei, atualizei a documentação para ver se tinha algum erro. Chegou o segundo paciente, eu vi que estava errado também, entrei em contato com o laboratório. Falei com as meninas, gente, está vindo errado as medidas de McNamara, tal. Ah, doutor, vamos ver, tal, não sei o quê. E elas já estão acostumadas. Eu tenho essa liberdade, o dono me deu essa liberdade de ver alguma coisa errada e comentar com ele. Não é burro. Se eu estou vendo errado eu comento, ou eu mudo de laboratório, ou eu falo mal do laboratório para o próprio paciente, então não tem essa. Comento com ele. Aí chegou a terceira e eu ia apresentar um planejamento para o paciente e eu gosto de mostrar, como eu falei para vocês, tem uma TV, então eu abro, eu dou praticamente uma aula para o meu paciente a respeito do erro. E é lógico que eu coloco, não fico só no odontologês, esbanjando termos, tal, SNA, SNB, mas eu falo, né, o tamanho da parte de cima, por que é dentuço, por que não é, o que deixa o dente torto, o que é a mordida cruzada, e a altura facial. Então ele vai entendendo, ele vê que todo o conhecimento que eu tenho não é só trocar borrachinha, até porque eu não uso aparelho de borrachinha, mas não é só abrir e fechar clipe, tem um conhecimento por trás disso, senão eu fico no mesmo patamar de uma clínica popular, que cobra por mês, minha requinha por mês e tal. Então você tem que mostrar que você conhece. Então eu mostro. E aí não tinha como eu mostrar do paciente a altura, e era um paciente em crescimento, tinha que falar de McNamara e Jarabá. Resumindo, entrei em contato com ele, ele pegou e falou, pô, Danilo, tal, não sei o que, cara, só você comentou isso, para variar, mas me elogiando, porque os outros dentistas tá recebendo documentação e não tá nem vendo. Já teve uma vez, gente, que eu recebi um paciente para retratamento, para continuar um tratamento que ele tinha interrompido, e eu abri a documentação. A foto era do paciente, mas os exames não. O nome do paciente na documentação, a foto dele, mas a radiografia não, a teleradiografia não. E, consequentemente, todo o histórico, que eu não estou vendo, não era dele. Aí eu peguei e falei para o paciente assim, e aí é óbvio, vocês já me conhecem, eu tenho, né, o meu jeitão. Eu falei assim, tem uma notícia boa, uma notícia ruim. Ai, professor, doutor, mas o que é? Eu falei assim, a notícia boa é que eu sei exatamente como é que vai ficar seu tratamento. Ah, é? E a notícia ruim é que essa documentação não é sua. Aí ele falou assim, como assim? Não, é minha, doutor, é minha foto, essa foto é minha, meu nome, né? Fui eu que fiz lá, eu trouxe ela, tal. Eu falei, não, mas é o seguinte, se essa documentação for sua, essa imagem da teleradiografia desse paciente, que era meio classe 3, era de topo, e estava corrigido legalzinho, é assim que a gente vai terminar seu tratamento. Aí ele pegou, fez assim, mas aí não tô queixudo, né, doutor? Tá vendo como é que não é sua? Aí eu mostrei a panorâmica tava faltando 36. Aí ele pegou e falou assim, nossa, mas tá faltando um dente. Eu falei assim, notícia ruim, você vai perder esse dente, porque essa documentação já é a previsão. Brinquei com ele. Ele falou, não, doutor, pelo amor de Deus. Eu falei assim, tá vendo como é que não é sua? Mentira, doutor. Eu falei, tá com seu nome. Então é um detalhe mínimo.
você olhar a radiografia, comparar com a boca. Parece besteira que eu tô falando para vocês, gente, mas eu juro que eu não estou inventando. O dentista que começou o tratamento, e era uma clínica dessas de convênio, nem olhou a documentação. E ele falou, nossa, então eu estava tratando errado? Daí eu falei assim, não. Porque se ele tivesse visto a documentação, ele ia te tratar de outro jeito. Ele estava tratando do jeito errado o diagnóstico certo. Ele viu que você era queixudo e estava tentando puxar a parte de baixo para trás, mas não ia conseguir. Agora, se ele fizesse ao contrário, poderia ser que piorasse o seu tratamento. Aí ele pegou, mas é o que eu falo, gente, detalhe, é uma situação mínima que é avaliar uma documentação. Tá joia? É muita informação, o paciente vai ter aquilo, ele tem o login dele, ele tem a documentação impressa e tal, então é uma referência que ele vai ter, que você também vai ter, a seu favor ou contra. Então, efetivo diagnóstico, documentação e clínico, planejamento e respeita a documentação. Tá certo, gente? Na parte de foto, a gente vai fazer a prática ainda na clínica, quando vocês forem para a clínica, e eu já falei, curva de aprendizado, vai tirar foto, vai ficar ruim, vai ficar torto, vai ficar escuro, vai incomodar o paciente, aí depois vai acostumando, o negócio vai crescendo, assim como todo o aprendizado no curso. Tá certo, gente? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Qualquer dúvida que tiver, manda no WhatsApp, ou até a gente conversa durante as aulas do curso aí. Fechado? É isso aí, gente. Um abração aí, fica com Deus.